E você acha que a formação potência sensorial faz sentido para quem não quer ser terapeuta, quem quer participar da vivência? Faz todo sentido, porque tem todo o passo a passo, né? Eu sempre fui a pessoa que, para ir para a prática, eu gosto de conhecer a teoria, justamente para eu ver os prós, os contras, o que pode dar errado, o que pode dar certo. Então, por mais que a pessoa não queira ser uma terapeuta ou um terapeuta, não queira atender os outros, para autoconhecimento é incrível, porque a gente consegue ter uma noção de fisiologia, que também não é algo que aparece nas formações de modo geral, entender quais são as disfunções sexuais, entender como a gente vai melhorar aquilo. Apareceu até uma pergunta aqui pra gente, do Geraldo, com relação a raciocínio, memória, se a terapia tântrica ajuda. Então, são várias questões que a gente a gente pode até responder daqui a pouquinho, mas são questões que estão fora do âmbito da sexualidade, quando a gente pensa em sexualidade de uma maneira muito pequena, né, muito básica, mas que estão totalmente conectadas. Não tem como eu ter uma relação sexual com presença se eu não tenho uma boa concentração, se eu não consigo perceber o meu corpo. Então, a gente trabalha com a meditação ativa justamente para melhorar essa questão da concentração na percepção, né? Para entender como é que o nosso corpo reage a cada toque, quais toques são mais prazerosos, quais toques não são, como realizar aquele toque. Então, para a autopercepção, isso é incrível, né? Quando eu faço algo para mim que eu quero depois trocar com a minha parceria, é incrível poder explicar para o outro como eu gosto de ser tocada e fazer com que o outro tenha novas sensações, perceba o corpo de uma maneira diferente. Então, para quem não quer ser terapeuta, é uma grande autoexploração, né? Explorar, se descobrir, se conectar, porque não tem como eu querer avançar em alguns níveis se eu não conheço o começo, eu não conheço a base, que é a percepção, que é a respiração, que é entender como é que o meu corpo ele se relaciona com cada toque. Então, é indicado tanto para quem quer ser terapeuta, porque vai ser uma formação totalmente completa, inclusive com os estágios, com as escritas, com as trocas, com as mentorias, tudo certinho. E para quem está querendo se explorar mais, se conhecer, se conectar, é uma experiência singular. E como é que está seu estágio? Olha, eu preciso só finalizar a escrita dos meus relatórios, né? Porque eu já fiz as massagens, eu recebi as massagens, já estou aí querendo retomar o meu processo de receber massagens, porque eu já estou sentindo falta. Agora só preciso finalizar os meus relatórios para poder enviar, mas é muito incrível ver a maneira como os corpos evoluem, né? Enquanto terapeuta, observar a evolução do corpo da pessoa que está recebendo essas massagens, observar os feedbacks, ouvir os feedbacks, né? De, poxa, como melhorou a minha criatividade, como melhorou a minha conexão com o meu próprio corpo, como melhorou o meu ciclo menstrual, porque até relatos de mudança no ciclo para um ciclo mais tranquilo, um ciclo mais brando, eu já tive com interagentes. É incrível, porque toda essa potência está no nosso corpo. Não sou eu que ofereço um tratamento curativo. Essa cura já está dentro de você, você só precisa se permitir acessá-la. Então, eu sou uma auxiliar, uma condutora aí, né, para te ajudar a achar o melhor caminho para que você consiga alcançar o que você precisa, o que você busca. Então, é incrível ter essa troca. Então, acho que não teria como observar tudo isso se não fosse o estágio, né? Por mais que a gente faça um passo a passo, por mais que eu já fizesse um passo a passo antes, com as técnicas de como fazer, com as meditações, que era algo que eu não tinha um aprofundamento tão grande, né, até a formação no presencial com você, é um outro nível de expansão, é um outro nível de entrega e de troca com esse interagente. Então foi maravilhoso, foram maravilhosos estágios, tanto fazer quanto receber. Eu não esperava que o receber a massagem chegasse num nível tão novo, né, de percepção corporal, justamente porque a gente já tem essa ideia de, meu corpo já está mais desenvolvido, eu já estou há um tempo recebendo massagens, mas o nosso processo, a cada fase da nossa vida, ele vai trazer algo diferente, porque a gente está sempre evoluindo, né? É incrível.
E você fez o processo com a Jane, né? Você fez Foi. todo o processo com ela. Uhum. Legal. Muito bem, colocaram aqui uma pergunta, duas perguntas. Perguntaram se você atende só mulheres ou homens também, o Lúcio. Hoje eu atendo só mulheres. Estou aí me organizando para, a partir do próximo semestre, começar a fazer atendimentos para casais, os cursos para casais também. Mas hoje o meu foco são atendimentos de mulheres exclusivamente. Mulheres, pessoas com vulva, pessoas com útero. Então já me perguntaram se eu atendo mulheres transexuais. Sim, atendo. Porque elas também se identificam como mulheres. Então, qualquer pessoa que se identifique com o gênero feminino, tenha útero ou tenha vulva, eu atendo. Sim. E também colocaram uma outra pergunta, que eu acho que também seria legal, que você é sexóloga, você vai ter bastante fundamentação para responder. Como saber se a baixa libido pode ser psicológica ou de origem física? Eu acho que o primeiro ponto para entender a questão da baixa libido é observar quais foram as mudanças que aconteceram no momento em que essa libido começou a ficar mais baixa. Geralmente está muito conectado com rotina, alguma mudança brusca no dia a dia, às vezes alguma situação com a parceria, se é uma pessoa que está no relacionamento mais longo, né? A gente tem ciclos de resposta sexual, que é uma maneira como o nosso corpo reage ao toque do outro, ao estímulo do outro, e isso muda de um início de relação para uma relação mais longa. Então é importante entender se houve alguma mudança no relacionamento, ou às vezes foi algo que a outra pessoa fez que me deixou magoada e eu não comentei, e aí eu nunca resolvi essa questão comigo, nem com a outra pessoa. Isso, obviamente, vai impactar no emocional e vai impactar na libido, né? Agora, a gente vai para uma percepção física quando aquilo já está se perdurando para mais de 6 meses, geralmente. E, geralmente, por mais que tenha conexão com o físico, também tem conexão com o emocional. Então, acho que a primeira dica é essa, é observar quando começou essa baixa de libido e entender quais foram as mudanças que aconteceram na sua vida, para a partir daí conseguir identificar o que precisa ser trabalhado. Se é o Tantra, se é um psicólogo, se é um endocrinologista para avaliar a questão hormonal, porque muitas vezes a gente está trabalhando aqui no Tantra, uma questão que vai, obviamente, melhorar, mas suas vitaminas estão baixas, você não está com a quantidade de ferro ideal, então, por mais que a gente faça isso, a gente veja essa movimentação acontecendo, com o exame clínico, sabendo que está tudo em ordem fisiologicamente, obviamente isso vai deslanchar de uma maneira muito melhor. Então dá para fazer um casadinho dos cuidados clínicos e físicos. Você sabe que eu cheguei ao Tantra justamente por questão de baixa libido, né? E daí eu não fazia. Eu cheguei, 30 anos eu perdi minha libido. Daí eu procurei o ginecologista para ver o que estava acontecendo. Daí falou: não, tá tudo normal, é emocional. Mandou eu fazer terapia. Daí eu fiz terapia 2 anos, nada da minha libido voltar. Daí o que aconteceu? Eu vi uma reportagem sobre Tantra, eu tinha 32 anos. Eu vi uma reportagem sobre Tantra e vi que o Tantra poderia aumentar a libido. Só que, veja só, fui vivenciar as práticas do Tantra. Eu estava num relacionamento de 4 anos. A minha libido voltou, só que não pelo meu parceiro. Porque a questão da minha baixa libido era o meu parceiro. Só que na terapia eu não consegui identificar. Entanto que eu tinha um parceiro que ele era compulsivo sexual e ele me agredia na hora do sexo, ele dava uns tapa forte, eu falava que não gostava e ele sempre fazia. Então isso foi acabando me broxando, fazendo com que eu perdesse, só que eu não tinha noção. Então eu achava que o problema era eu, que não conseguia acompanhar o ritmo dele. Então eu fui procurar o Tantra para ter libido para fazer sexo com um parceiro que me agredia e era compulsivo. E daí, no Tantra, eu vi que. Então o Tantra ele é tão incrível que ele até acelera os processos com o psicólogo, porque ele faz a gente ter percepção, que você falou em algum momento, né, sobre essa percepção. Ele faz a gente perceber, porque às vezes a gente está tão anestesiado naquilo, que aquilo que a gente já deixa como algo natural, como comum, aquilo do dia a dia, a gente não percebe, né? Então o Tantra é uma ótima ferramenta também para aumentar a nossa percepção do que a gente quer, do que a gente não quer e colocar os nossos limites. E aí tem ferramentas incríveis como a meditação Kali para poder trabalhar, né? Tudo que a gente precisa fazer nessa vida. Sim. Muito bem. É por isso que eu gosto muito de casar as duas terapias.
Porque se eu fico só no mental e essa pessoa ela não tem essa percepção corporal, porque não adianta eu falar, usa um vibrador. Se a pessoa tá com a libido baixa, se ela tá deprimida, ela não vai ter vontade de pegar o vibrador. Agora, se eu falo para ela, pega o vibrador e começa uma massagem aqui no teu trapézio, começa uma respiração com som, começa uma autosensitive, esse corpo vai começar a se despertar de uma outra maneira. E é tão comum chegar em mulheres, principalmente na terapia online, na terapia sexual, com queixas de baixa libido, com queixas de que elas ouviram das parcerias que elas eram mulheres muito frias, mulheres que não tinham desejo. Isso não era sobre elas, era sobre o olhar do outro. E quando elas começam a se perceber, elas falam, cara, mas a minha libido tá toda aqui. Não é por essa pessoa, mas a libido tá aqui. Um dia que você vai fazer uma aula de dança, você tá com a libido alta. Se você vai comer uma comida gostosa, tua libido tá alta. Então, por que é que com essa pessoa não tá alta? Então, a questão não é você, é aqui na relação. Faz toda a diferença ter essa percepção. O Tantra, ele potencializa muito, muito, muito essas percepções.